movimentos particulares de um sólido. Antes disso, é preciso definir aqui o que é que vai ser então o invariante escalar. Nós vamos partir então do torsor, ou seja, do conhecimento de um campo contemporâneo das velocidades do movimento ou de um sólido, e nós podemos então definir o invariante escalar para esse mesmo campo de velocidades. E o que é que vai acontecer? Este invariante escalar vai ser então o produto escalar entre os dois vetores que constituem o torsor. Este é igual ou diferente de zero, e também os valores destes mesmos vetores nós conseguimos tirar conclusões quanto ao movimento que nós estamos a estudar. E o que é que significa ser então um invariante escalar? Significa que qualquer que seja o ponto onde eu calculo este torsor, que o produto interno entre estes dois vetores constituintes do torsor vai ter sempre então o mesmo valor. Ou seja, se eu calcular, por exemplo, a velocidade no ponto Q e na velocidade do ponto P, se eu fizer então estes dois produtos internos, estes i's, ou seja, estes invariantes escalares vão ter que dar iguais. Então vamos provar isso muito rapidamente, recorrendo então à primeira equação de Mozzi. A velocidade de P pela primeira equação de Mozzi, e o que vai acontecer aqui é aplicar a propriedade distributiva e temos estes dois termos. Isto aqui vai ser zero. E porquê? Porque repara, isto aqui, o resultante deste produto vetorial vai ser um vetor perpendicular a estes dois. Logo, se é perpendicular a este, o produto escalar com o mesmo vai ser igual a zero. Daí então este termo ser zero. Repara que obtemos a mesma coisa de se fizéssemos diretamente com a velocidade do ponto Q. Daí provarmos que o invariante escalar, lá está, daí se chamar invariante, ser igual para qualquer que seja este ponto que nós estamos a considerar. Vamos estudar então os casos em que o invariante escalar vai ser nulo, ou seja, este produto interno aqui é igual a zero. E vão aparecer 4 casos onde isto é possível. Ambos os vetores são nulos, o vetor rotação é nulo e o outro é diferente de zero, o vetor rotação não é nulo e o outro é nulo, e depois este aqui em que ambos são diferentes de zero, mas vão ser sempre perpendiculares entre si. O primeiro caso em que usamos os vetores são nulos, claramente vai retratar a ausência de movimento. Não há muito que se lhe diga, aqui isto é zero, nada roda, aqui nada mexe, nada tem velocidade, por isso temos então a ausência de movimento. O caso em que o vetor rotação barra o vetor velocidade angular é nulo e o vetor velocidade é diferente de zero, então nós podemos aplicar a lei de Mozzi e vemos facilmente que, sendo então este valor um vetor nulo, o que vai acontecer é que a velocidade do ponto Q, por exemplo, onde nós definimos o torsor, vai ser igual à velocidade de qualquer ponto P que pertence a esse sólido nesse mesmo movimento. O que é que isso implica? Que vamos estar então na presença de um movimento de translação, onde todos os pontos do sólido vão ter a mesma velocidade. Aqui neste caso, em que o vetor rotação velocidade angular é não nulo e o vetor velocidade é nulo, vamos ter dois casos. Se o ponto P é um ponto fixo e permanentemente sem velocidade, e se este W vai ter direção constante, então estamos perante um movimento de rotação. Por outro lado, se o ponto P for o único ponto desse sólido que é fixo, então vamos estar perante um movimento polar. E vamos perceber isto melhor considerando então um mecanismo como exemplo. Este mecanismo é que temos aqui este disco que roda em torno deste eixo Z e depois aqui este corpo 2 que basicamente vai rodar em torno deste eixo X1, que é coincidente com o X2, e roda, por exemplo, então assim. Ok, o movimento do corpo 2 claramente vai ser um movimento de rotação, porque como vemos então o vetor da velocidade angular vai ter sempre a mesma direção e consideramos aqui um ponto O que é fixo e está permanentemente sem velocidade. E depois temos aqui então o movimento polar do corpo 2, ok? E o que é que vai acontecer? O único ponto deste corpo 2 que vai ser fixo vai ser o ponto O. Porquê? Porque lembre-se que este corpo 2 já leva também a rotação aqui do corpo 1, ou seja, esta barra vai andar a subir e a descer, mas a rodar também em torno do eixo Z, e como vemos o único ponto que é fixo é o ponto O, daí se tratar então de um movimento polar. Aqui neste caso em que temos então os dois vetores do torsor diferentes do vetor nulo, nós vamos estar perante um movimento plano. Quais é que são as características do mesmo? Todos os pontos do sólido vão descrever trajetórias em planos paralelos entre si, e depois o sólido vai rodar em cada instante em torno do seu vetor velocidade angular, e este vai se manter paralelo a si próprio durante todo o movimento, mas pode mudar de posição, ou seja, o eixo
de rotação, por onde este vai rodar, este sólido pode mudar de posição. Vamos perceber isto melhor através de um exemplo. No mecanismo aqui o corpo 1 vai estar a transladar, ok, nesta direção, por exemplo, e o corpo 2 está então ali naquele, roda sobre esta parte aqui do corpo 1 e vai estar então com uma rotação segundo esse eixo. Repara que este eixo vai acompanhar então a translação do corpo 1. Isso nós conseguimos logo ver então que se ele roda por este eixo, o vetor da velocidade angular vai ter sempre a direção deste eixo, mas ele vai mudar constantemente de posição de acordo então com a mudança de posição do corpo 1. Também conseguimos ver que todos os pontos do sólido, vamos considerar por exemplo aqui dois, e depois vocês imaginam isto facilmente, vão então descrever trajetórias situadas em planos paralelos entre si. O plano da trajetória deste vai ser o plano, por exemplo, desta face, e a deste é da face oposta. E como vemos, as faces vão estar sempre, entre aspas, paralelas entre si. Logo, eles vão então descrever as trajetórias situadas em planos paralelos entre si. Quando isto acontece, ou seja, quando estas condições são todas reunidas, nós tratamos então do movimento plano, e o que acontece é que nós apenas vamos considerar então dois sistemas de eixo e vamos tratar o nosso problema assim, desta maneira, que como vamos ver, vamos trabalhar alguns exemplos destes. Repara que estes movimentos não vão ser inerentes ao corpo, mas sim inerentes ao movimento relativo que nós estamos a considerar para o corpo. E vamos perceber isto através deste exemplo que já vimos há bocado. Repara, se eu quero saber o corpo 2, ok, e nós vimos que se nós considerarmos o movimento absoluto desse corpo 2, ou seja, o movimento relativo 2 em relação ao referencial fixo 0, o que vai acontecer é que isso é um movimento plano que não é um movimento de rotação. Porquê? Porque se eu considerar aqui um ponto qualquer, o que vai acontecer é que ele vai ter então a rotação inerente ao corpo 2 e vai ter então a translação inerente ao corpo 1. Mas repara, se eu considerar o movimento relativo 2, 1, o que vai acontecer é que eu sei que relativamente ao corpo 1, o corpo 2 vai rodar aqui. Ou seja, neste movimento, este ponto, que eu vou chamar-lhe de ponto A, por exemplo, vai ter velocidade nula, ok? Porque o corpo 2 vai rodar relativamente ao corpo 1 naquele ponto A. Logo, neste movimento, o ponto A vai ter velocidade nula. Lembrem-se da analogia. Quando temos um movimento relativo 2,1, para tentarmos perceber na nossa cabeça, basicamente fixamos o corpo que vem em último, ou seja, se fixarmos o 1, percebemos que o corpo 2 vai rodar em torno de A e o A nesse movimento vai ser um ponto de velocidade nula. Sendo o A nesse movimento 2,1 um ponto de velocidade nula, passamos a estar na presença de um movimento de rotação. Devo referir que estes últimos movimentos foram descritos e que são caracterizados então pelo vetor velocidade angular diferente de zero, nós podemos englobá-los então na única designação, que é ser então um movimento tangente a uma rotação. Repare que isto é válido para o invariante escalar. Dizer que o movimento plano vai englobar o movimento de rotação. O que é que os distingue? É que no movimento de rotação, o centro instantâneo de rotação, ou seja, a interseção do eixo de rotação com o plano que nós estamos a considerar, a posição desse mesmo ponto não vai variar, ou seja, a posição do eixo de rotação não vai variar, enquanto que no movimento plano esta pode variar. Vamos ver aqui este exemplo. Isto claramente é um movimento plano, só que agora nós podemos ver, será que é um movimento de rotação também? Então, eu vou definir o torsor deste movimento 1,0, ou seja, do corpo 1. O torsor do movimento absoluto do corpo 1. E eu tenho aqui a velocidade do ponto A. Eu podia ter feito no O, ok? Mas eu quero fazer no A para vocês perceberem uma coisa. E calculei através da primeira equação de Modi. Está aqui então o torsor definido e reparem, os dois vetores são não nulos, mas eles vão ser perpendiculares porque o produto escalar entre eles é zero, ou seja, está aqui invariante escalar ou nulo, então nós dizemos logo que isto é um movimento plano. E está certo. Só que nós também podemos dizer que é movimento de rotação. Porquê? Porque se eu definisse este torsor, em vez de ser no ponto A, se eu definisse no ponto O, esta velocidade O seria 0, 0, 0. Ok? Como nós podemos ver, sendo isto por onde este roda e está um ponto fixo no espaço tem então velocidade 0. Ou seja, já vamos entrar na categoria em que podemos dizer que isto é também um movimento de rotação. É tudo neste vídeo. O segredo para este exercício é fazer vários, depois vocês já vão ganhar as manhas e são pontos garantidos no exame de cinemática.